O Brasileirão 2020 vai começar em agosto e promete muita confusão relacionada a direitos de transmissão. E nesse vídeo a gente vai mapear onde essas confusões podem acontecer, pelo menos nos 2 primeiros meses do torneio. Roda a vinheta. Para a gente recapitular rapidinho e não perder muito tempo, tudo acontece por causa da MP, a medida provisória 984, conhecida como MP do futebol, alguns chamando de MP do Flamengo, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho e estabelece que é do mandante o direito de escolher quem transmite uma partida. Já deu muita confusão no Campeonato Carioca. O Flamengo transmitiu partidas na Flá TV, isso fez com que a Globo rescindisse o contrato e no final o SBT foi quem exibiu a decisão. Então como é que isso pode afetar agora no Campeonato Brasileiro? A situação é um pouco diferente. A Globo em TV aberta não tem contrato atualmente com o Red Bull Bragantino. O Coritiba ainda não é um acerto oficial, mas a notícia já saiu na imprensa, tanto do Paraná quanto na imprensa mais nacional, de que há um acordo por TV aberta e pay-per-view com o Coxa. Falando em pay-per-view, o Atlético Paranaense, que ficou fora dessa mídia no ano passado, ainda não tem acordo também com o Grupo Globo. Então, para a gente estabelecer aqui, a Globo tem 19 times em TV aberta, 18 times em pay-per-view. Em TV paga, o Sport TV tem atualmente 11 equipes. 8 estão com a Turner, mas pode haver até uma rescisão no meio desse caminho. E o Red Bull Bragantino está fora de todas as mídias. E é em cima disso que a gente trabalha a partir de agora esse nosso mapeamento da confusão. Começamos com os jogos do Red Bull Bragantino. Para começo de conversa, se valesse a lei anterior, ou se valer, porque a gente não sabe o que a Justiça vai fazer, todos os jogos do Red Bull Bragantino ficariam completamente sem transmissão, já que o time não negociou nem com o Grupo Globo e nem com a Turner. Então, na lei antiga que prevalecia aí você ter que ter os 2 times para poder transmitir um jogo, o Red Bull estaria completamente fora de qualquer exibição. Mas como a MP 984 estabelece que é do mandante o direito, o Red Bull Bragantino pode até tentar fazer transmissões próprias ou negociar com outras empresas esses direitos. Só que no Campeonato Carioca, quando o Flamengo fez isso e exibiu o jogo contra o Boa Vista na Flá TV, a Globo entrou na justiça. A princípio não conseguiu uma liminar para impedir essa transmissão, mas no dia seguinte a liminar saiu. Ou seja, naquele momento a justiça dizia que a Globo tinha razão, que um contrato assinado antes não poderia ser modificado por uma nova MP ou uma nova lei, ela não retroage para prejudicar ninguém. Então essa questão ficou muito em aberto porque automaticamente, ao mesmo tempo que ganhou essa liminar, a Globo anunciou a rescisão do contrato com o Campeonato Carioca. Então o que acontece? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, mas imagina que de forma alguma a Globo vai fazer o que fez com o estadual e rescindir um contrato que é tão importante para ela. Tendo em vista isso, o Red Bull Bragantino, se quiser batalhar na justiça para exibir jogos próprios, pelo menos enquanto a MP tiver valor, isso vai ser até o dia 18 de outubro, vai dar muita água rolando, muita confusão, porque os jogos são importantes. Eu separei a lista de jogos que tem o Bragantino, o Red Bull Bragantino, como mandante até lá. Vamos dar uma olhada. A lista, por incrível que pareça, tem 2 times cariocas logo de cara. Isso mesmo, o futebol do Rio de Janeiro, que atraiu confusão com o campeonato estadual nessa volta aí depois da paralisação com a pandemia por causa de direitos de transmissão, é justamente quem vai aparecer primeiro nessa lista. Jogos contra o Botafogo e contra o Fluminense, 2ª e 4ª rodada. Na 5ª rodada, o adversário é o Coritiba, que tem direito de transmissão com a Globo, na TV aberta, no pay-per-view e com a Turner na TV paga. Em tese, esse jogo, se o Red Bull quisesse negociar com a Turner individualmente, poderia, porque ela já tem o Coritiba, ela não entraria na justiça e esse jogo poderia ser exibido. O problema é que a Turner não está entrando em acordo nem com os times que têm contrato com ela, imagine com quem não tem. Na sequência, o Red Bull Bragantino, na 8ª rodada, tem o Palmeiras em casa, um time com mais apelo nacional em audiência. Também uma equipe da Turner, mas que seria aí muito chamativo para o Red Bull fazer uma transmissão própria. E não para por aí, na 11ª rodada tem o Ceará, e aí na 13ª tem um dos times que a Globo mais faz questão de manter sua exclusividade, que é o Corinthians. Vai jogar em Bragança Paulista e isso também pode dar confusão. Na rodada seguinte, a 14ª, o Red Bull Bragantino recebe o Internacional. E aí a gente chega a um lance bizarro nessa história. Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem data fixa para os 10 jogos, as partidas vão acontecer entre 17, 18 e 19 de outubro. Se a MP caducar, ou seja, se ela não for votada no Congresso Nacional e perder força, deixar de existir, depende do dia que acontecer para o Red Bull Bragantino fazer ou não, tentar ou não uma transmissão própria. Porque no dia 17 ela é válida, no dia 18 ela é válida, no dia 19 não. Se ela não tiver virado uma lei,
Aí o Red Bull Bragantino, se jogar na segunda-feira, dia 19, volta ao cão arrependido, como diria o Chaves, e não pode exibir esse jogo. Portanto, em resumo, os jogos que o Red Bull Bragantino pode tentar transmitir de maneira própria ou vender para alguma emissora de televisão são contra Botafogo, Fluminense, Coritiba, Palmeiras, Ceará, Corinthians, Internacional e talvez o Sport Recife. Uma outra confusão que pode acontecer também é se o Atlético Paranaense quiser usar a lei do mandante para vender os direitos de transmissão do pay-per-view ou comercializar esses direitos de maneira própria, ou seja, vendendo para o seu próprio torcedor. Só que aí tem uma outra questão. O Atlético Paranaense até já disse que pode ser que venda, está numa matéria do blog do Rodrigo Matos no UOL. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: o Atlético Paranaense tem os direitos de transmissão vendidos para a Globo em TV aberta e para a Turner em TV paga. Qual é o sentido de vender o jogo em pay-per-view se a Globo pode exibir essa partida de graça na TV aberta ou mesmo no Globoesporte.com? Vale lembrar que a Globo, por rodada, tem direito a exibir 3 partidas de maneira aberta. Normalmente ela faz uma exibição gerada no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e uma terceira regionalizada. Mas de vez em quando, uma dessas partidas acaba entrando de graça no Globoesporte.com para todo o Brasil, ou mesmo para aquela região que ele está sendo transmitido. Se a Globo quisesse, poderia simplesmente pegar qualquer jogo que o Atlético Paranaense vendesse e abrir o sinal. O único jogo que o Atlético Paranaense com certeza vai poder vender pay-per-view, isso é certeza dentro da lei do mandante, vai acontecer quando ele enfrentar o Red Bull Bragantino, porque como nós já dissemos, o Red Bull Bragantino não tem contrato nem com o Grupo Globo e nem com a Turner. Se o Atlético Paranaense não tem pay-per-view vendido, se o Red Bull Bragantino não tem pay-per-view vendido, nem sequer precisaria da MP do mandante. Bastaria que eles chegassem a um acordo para dividir o dinheiro, no caso da lei antiga. E no caso da MP 984, basta o Atlético Paranaense querer, não precisa prestar contas para a Globo, não precisa prestar contas para a Turner, muito menos para o Red Bull Bragantino. Então esse é o jogo em tese que o Atlético Paranaense pode comercializar, fazer transmissão própria, vender direito para outro time, mas desde que seja em pay-per-view. Não pode ser nem TV aberta, porque ele já vendeu esses direitos para a Globo, e nem TV paga, porque ele já comercializou com a Turner. Então, para ficar bem claro, essa é a única partida que realmente não tem nenhum grupo envolvido, mas só na mídia pay-per-view. E aí o Furacão poderia, em tese, vender esses direitos. E aí, como se não bastasse o Atlético Paranaense não ter vendido pay-per-view e o Red Bull Bragantino está fora de todas as mídias, a gente ainda está com confusão relacionada à Turner na TV paga. É que a gente não sabe se o contrato vai continuar, se ele vai ser rescindido. A Turner cancelou os pagamentos no meio da pandemia, não está conversando com os clubes de uma maneira amistosa, a relação está muito prejudicada, não deu nenhum sinal de que pretende transmitir os jogos usando a MP 984, afinal de contas ela poderia transmitir muito mais que os 56. Enfim, mal faz chamadas na grade da TNT. Só entrando lá no EI Plus, que é um sistema pago da Turner, é que você vê propagandas do Campeonato Brasileiro anunciando 56 partidas e dando até alguns exemplos desses jogos. Mas não está sendo falado absolutamente nada. E aí o que acontece se esse contrato for rescindido? Caso a Globo chegue a um acordo e traga esses 8 times de volta para o Sport TV, tudo fica normal. E aí realmente só o Red Bull Bragantino está fora da TV paga. Mas se eles quiserem vender, por exemplo, para a Disney, que é dona dos canais ESPN e Fox Sports, e que estou usando só como exemplo aqui, porque não parece ter ainda interesse no futebol nacional, e aí esses canais teriam que buscar a resposta talvez na justiça, se eles têm o direito de transmitir só aqueles 56 jogos que eram do pacote da Turner, ou se o fato de ser um novo contrato assinado em meio à MP 984 daria o direito de transmitir os jogos desses 8 times como mandantes, seja lá como for. Agora imagine se sair uma rescisão contratual no meio da competição e não tiver venda desses direitos, então a TV paga ficaria sem partidas. Para a gente dar um exemplo aí, quais são os primeiros jogos que a Turner vai transmitir, na primeira rodada nós temos Coritiba e Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense. E Fortaleza e Atlético Paranaense é um jogo que não vai ter pay-per-view, então se por acaso a Turner não transmitir, se rolar uma rescisão e não tiver outro acordo, a gente vai depender exclusivamente da Globo para ver esse jogo, ou então ele vai para o apagão. O Campeonato Brasileiro de 2020 promete muita confusão fora do campo. Como eu disse, a MP 984 vai perder validade no dia 18 de outubro e para ela continuar precisa ser aprovada no Congresso Nacional virando força de lei. Caso ela venha a caducar e não seja votado, aí ou a Globo chega a um acordo com o Red Bull Bragantino, como fez com o Atlético Paranaense no ano passado só em TV aberta, ou tenta um acordo TV aberta e pay-per-view como fez com o Palmeiras, ou a gente vai ter jogos do Campeonato Brasileiro mais uma vez sem transmissão alguma em mídia nenhuma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para receber as nossas atualizações sempre e conheça o nosso blog aí na descrição, porque a gente aborda tudo sobre direito de transmissão,
história do futebol, estatísticas e tudo mais que estiver rolando. Um grande abraço para você e até a próxima.